pessoal? Nós somos os Brothers pelo Mundo. Bom, vamos começar isso se apresentando, né? Isso aí. Meu nome é Luan Isso. e meu brother é o... Eu sou o Helder. Para quem não conhece a gente ainda, quem não segue a gente no Instagram, no YouTube, no TikTok, nós somos uma dupla de amigos, mais de 15 anos nós somos amigos, e a gente decidiu largar tudo na nossa vida em São Paulo e fazer uma viagem de mochilão de volta ao mundo por um ano. Foi. Nosso plano era ter ido viajar em 2020, só que, como todos sabemos, por conta da pandemia não foi possível. E aí a gente adiou até ter vacina, fronteiras abertas. Então, enfim, já era um plano antigo. Não é uma viagem muito fácil para a gente planejar, então a gente já tinha essa ideia fazia um tempão. E aí, um belo dia, a gente deu o start, né, em 2021, e foi praticamente um ano de viagem. Bom, a gente decidiu fazer esse podcast porque tem muita gente que está na correria e não consegue parar para assistir nossos vídeos, nossos posts. E, você está no caminho, no metrô, indo para trabalhar, ou fazendo qualquer atividade, uma caminhada, e está escutando podcast no carro, no trânsito, e a gente quer mostrar para vocês um pouco de como foi essa nossa experiência de mochilão de volta ao mundo, apresentar para vocês vários temas, destacar alguns países de maior interesse, e a gente quer ter essa interação com vocês porque realmente tem pouco conteúdo assim no Brasil. Mochilão, principalmente o mochilão dessa proporção, né? De você largar tudo e ficar viajando por 11 meses, 10 meses, um ano. Tem muita gente que... Aliás, tem muito canal no YouTube por aí de casalzinho, né? Agora ou sozinho, gente sozinha. Agora, dois amigos, então vocês vão ouvir uma experiência um pouco diferente. E também outra coisa, também tem umas coisas que só conversando que a gente lembra. Então tem alguns detalhes que às vezes eu lembro, o Luan não lembra, então às vezes o Luan lembra, eu não lembro. Então, só falando mesmo, vamos deixar registrado aqui. Mas vamos lá, vamos começar. O que vamos falar hoje? Bom, eu acho que... Como que a gente listou os tópicos do que falar? Simplesmente que a gente voltou para o Brasil e é o que as pessoas mais perguntam, né? Luan, Helder, quando vocês voltarem, a gente quer escutar tudo. Aí, quando a gente encontra uma pessoa, não tem como contar tudo. É quase um ano de viagem, mais de 20 países. Então, a gente fala... Coisa acontecendo todo dia, toda hora, né? Então, o que a pessoa quer ouvir? Você quer ouvir o quê? Você quer ouvir... Às vezes a gente até é grosseiro, né? Você quer ouvir o quê? A pessoa não sabe o que perguntar, e você vai falar o quê? Pergunta, o que você quer saber, né? É muito mais fácil. Não, quero saber tudo. Aí a gente fica numa sinuca de bico. Exato. Mas, bom, fala aí, Helder, o que você quer falar Vamos hoje? começar pelas roupas. O que a gente tá com essas roupas aqui? Isso daqui... Vou dar uma olhadinha no modelito. Isso daqui são roupas da gringa, hein, gente? Apesar de parecer que foram extremamente caras, foram as roupas mais baratas que nós compramos na vida. Na vida Essa mesmo. curta aqui, eu comprei na Índia. E o Helder está usando uma camisa também típica Que eu da onde? comprei na Indonésia. Então, essa daqui, convertendo para real, ficou em R$8. A minha, se eu não me engano, foi uns 25 a 30 reais, no máximo, essa curta aqui. Essa curta são essas camisas que vão até lá embaixo, né? O pessoal usa bastante, principalmente em festividades, casamentos, mas no dia a dia também é fácil encontrar pessoas usando. E, por incrível que pareça, é bem fresco. Tem que ser, né? Por calor da Índia, Paquistão, Bangladesh, toda aquela região do subcontinente, eles usam bastante. E, enfim, aí a gente já pode falar já começar falando de preço, né? Porque acaba sendo uma das coisas mais perguntadas.
E, pô, nossa, você deve ter gastado, você é muito rico, você deve ter gastado muito dinheiro, abriu mão de trabalho, foi viajar e como é que, quanto você gastou? Você gastou o valor de um apartamento? Aí quando a gente fala que a gente gastou menos que um carro zero, as pessoas assustam. É uma coisa muito, muito engraçada isso, como o dinheiro tem valor ao redor do mundo, em diferentes continentes, enfim, tem toda a questão da força da moeda do país. Então, na Ásia, rende muito mais o dinheiro do que na Europa. Isso pode parecer lógico, né, para nós, para quem costuma viajar, para quem costuma pesquisar sobre viagem, mas para quem não costuma e aqui no Brasil as hospedagens são muito caras, os transportes são muito caros. Isso é uma realidade que a gente encontrou em poucos países que nós passamos. Fora que é desproporcional, né? É uma coisa desproporcional, assim, ok, a Ásia é mais barato, mas quanto mais barato? É um negócio de assustador. assustador, é. Por exemplo, um mês na Ásia, são, não sei, 10 dias na Europa, você consegue ficar um mês na Ásia, talvez mais. Talvez até mais. Talvez Por ainda mais. exemplo, um hostel que a gente pode ter pago assim, digamos que a média de preço de hostel em quarto coletivo na Europa seria a partir de 18, 20 euros. E na Ásia a gente conseguia encontrar por 4 euros, né? Então, 5 vezes, pelo menos. Chuveiro quente, cama confortável, área comum, com sofá, com internet, tudo isso por 4 euros a diária. Tem muito lixão? Tem muito hostel porcaria? Tem muito hostel porcaria. Porque não tem. Mas fazer o quê, né? Aí é uma loteria. A gente arriscou, algumas vezes a gente deu sorte, outras vezes não tanto. Nosso principal aliado, de fato, são aqueles reviews de, né, avaliação do pessoal em Booking, em qualquer um desses sites. E a gente chegou à conclusão de que quanto mais próximo, aliás, acima de nota 8 é o que se torna nosso mínimo para ficar em qualquer lugar, né? A gente chegou a ficar em hostel de nota 7,5, pensando que ia ser bom, acabou sendo uma tranqueira. Foi terrível, foi terrível. Isso é uma coisa que, bom, a gente não é clubista nem nada, mas quando você vai ver essas avaliações no Booking ou no Hostelworld, procura comentário e avaliação de brasileiro, porque a gente tem nossa escala para limpeza, para higiene, essas coisas é altíssimo, né, nosso parâmetro. Então, coisas que até europeus não ligam tanto, pessoas dos Estados Unidos não ligam tanto para higiene, e asiáticos, enfim. Então, se você for, essa pessoa europeia fez uma avaliação boa, então o negócio é bom. Não vai nessa, não vai nessa. Vai atrás de brasileiro. Se brasileiro falou bom... Nós sabemos o que é bom, que a gente é o mínimo, né, que a gente espera numa acomodação, num banheiro, num restaurante, em termos de limpeza. Então, vai em comentário de brasileiro. Essa é uma ótima dica, já pode anotar no caderninho. Verdade. Se não tem brasileiro, melhor você não ficar no hostel, porque... Outra coisa, fujam de hostels. Por exemplo, se você for procurar um hostel com uma avaliação boa, mas aí você vê o número de avaliações, tem 2, 3 avaliações, ou seja, provavelmente é um hostel que começou agora, o dono do hostel falou, faz uma avaliação boa, então não é bem parâmetro, né, que seja uma boa hospedagem. Tem hostel que tem, tipo, 3.000 avaliações, 5.000 avaliações, né? Então, só para ter essa ideia, assim, de que quando tem 15 avaliações, 30 tá estranho ainda, né? Por mais que nota 10. É nota 10, Então, vai ver, o cara pediu para toda a família recomendar e aí você cai numa cilada. Mas, bom... E assim, isso teve de monte, né? A gente, imagina, a cada 3, 4 dias a gente estava numa cidade nova, foram mais de 70 cidades visitadas, ou seja, pelo menos 70 acomodações, pelo menos 70 quartos que a gente visitou. Então, é muita coisa, né?
Uma coisa que a gente recomenda também, bom, começamos falando de preço, mas já que a gente partiu para a hospedagem, né? Uma coisa puxa a outra. É toda essa explosão de informações que a gente fala, né? Não tem como você sentar com uma pessoa e falar tudo. Uma coisa vai puxando a outra, é muita informação, realmente. E a gente procurou bastante trajetos noturnos, tanto de avião, quanto de trem, quanto de ônibus. Por quê? Para economizar, né? Você acaba dormindo no ônibus, você meio que substitui uma hospedagem por uma, né, por uma viagem, né? Então você consegue substituir justamente esse gasto, né? Para você não chegar numa cidade à noite, gastar com o transporte, depois ainda no mesmo dia gastar com uma hospedagem que você só vai dormir, bem dizer, né? Então... Esses dias eles eram um pouco puxados, por assim dizer, porque a maioria dos hostels, hotéis e acomodações ao redor do mundo, eles têm aquela política de fazer o check-out às 11 horas ou meio-dia e o check-in às 14 horas. A maioria. Então a gente tinha que fazer o check-out em um hostel, em uma cidade, às 11 horas de um dia, ficava batendo perna o dia inteiro para cansar, para chegar no ônibus ou no trem e apagar. Aí no dia seguinte a gente chegava na cidade e tinha que esperar até as 14 horas para fazer o check-in no outro hostel. Aconteceu, vamos lá, de 70 acomodações, de 60 hostels que nós ficamos, aconteceu uns 3 ou 4 de deixarem a gente fazer um check-in adiantado. Chegar no lugar 7, 9 da manhã, não, pode entrar no quarto que está vazio. Mas isso é Raríssimo. extremamente raro. O que a gente fazia era chegar no hostel, bater um papo, olha, tem reserva, posso deixar as bolsas aqui? Eu deixava as bolsas e saía para tomar um café da manhã, fazer aquela primeira caminhada nos entornos do hostel de reconhecimento. Teve lugar que a gente esticou dessa caminhada o dia inteiro, porque o lugar era muito legal, a cidade era muito interessante, e a gente não queria parar, mas a maioria dava um cansaço e a gente voltava para o hostel e fazia o que o ser humano digno faz, né? Tomar um banho, escovar os dentes e, enfim, esse dia era um pouco mais cansativo, mas a gente foi essa rotina. chamava de dia louco, né? Porque eram pelo menos 24 horas desabrigado. Você Ficava imagina, andando que nem doido. rodando a cidade antiga, né? A cidade anterior, aí depois à noite a viagem de ônibus, enfim, o transporte, e depois no dia seguinte rodar até as 14 horas na cidade nova. Então era assim, os dias mais perturbadores, né? De tipo, puta, o que a gente pode encontrar? E aí a gente acaba emendando numa outra questão de hostel, ou enfim, de hospedagens, que quanto mais próximo do centro, né, quanto mais próximo da parte turística, mais caro tende a ser. Só que acaba valendo a pena, é um gasto a mais que acaba se pagando depois, porque vamos supor, a gente chega em um hostel, ou enfim, né, na hospedagem, que não fosse numa região próxima a alguma estação de metrô, ou então até próxima da parte turística, você economiza de um lado, só que depois você acaba tendo que gastar de ida e volta da parte turística. Então a Todo dia. gente, Você perde todo dia, tempo, tanto para ir quanto para voltar, e você tem que pagar o transporte, né? mesmo que seja transporte público, que seja 3, 4 reais, vai. 3 reais para ir, 3 para voltar, já são 6, né? Que às vezes até os 6 reais que você economizou na hospedagem, né? Então, enfim, que seja 10 reais. Então, às vezes é uma economia meio burra, né? De não pensar nesse deslocamento. E nesses dias, então, ainda mais de mochila, sabe? Cansado, né? Pós-transporte. Então, é sempre uma boa ver a localização. Além de todos os reviews, ver a localização. Se você está disposto a gastar com transporte, tem gente que não liga, né? Chegou cansado numa rodoviária, vou pegar um táxi e dane-se. Mas para o mochileiro, assim não é uma realidade. Então, procura se tem transporte próximo, se dá para ir a pé da rodoviária até o hostel e, enfim. Coisa que a gente fez muito.
A gente Coisa que a fez gente muito. fez. É. É. Quando era próximo, beleza, né, Luan? Vamos a pé? Vamos, claro, né? Tipo, 10 minutos andando. 2 quilômetros. 2 quilômetros. Uma mochila tipo de 20 quilos, né? Parece Mas fácil, mas... teve vez que era 5 quilômetros de distância e a gente foi andando. Por exemplo, na Indonésia, a gente chegou na cidade de Banyuwangi Nossa, e, e foi uma viagem estranha porque ela começou cedo no dia anterior, começou por volta das 8 da noite, mas a gente chegou 5 da manhã na cidade nova. E o que não é legal, porque o legal mesmo é você cumprir o seu horário de sono, né, para você não ter esse, sei lá, das 11 da noite às 9 da manhã. Perfeito. Agora nem sempre o transporte pensa nisso, né? Então, tem vezes que você chega justamente num horário ruim, como 5 da manhã. A gente olhou no relógio e falou: "Nossa, são 5 da manhã ainda". Não tinha transporte até a região do hostel que fosse transporte público, teria que recorrer a um táxi ou uma mototáxi. Mas como ainda é 5 da manhã, não estava calor ainda, né? Não, ainda não tinha nem amanhecido direito. Ah, vamos a pé? Mas quanto que é? 5 quilômetros. Tá bom. vamos devagarzinho. Nossa, na hora que a gente chegou lá, um olhando para a cara do outro, assim, com uma cara de meu Deus, o que a gente acabou de fazer? É, Porque essa viagem foi de trem, foi noturno, mas foi um trem lá da Indonésia que os assentos eles não se reclinam. Então, imagina, a gente ficou sentadinho a noite inteira, tentando dormir, mas é aquele sono que seu pescoço cai um pouco, você acorda. Seu pescoço dobra, você fica bem torto. é. Mas, enfim, a gente chegou lá, o dono do hostel era super bacana, e esse foi Essa um dos foi um casos dos casos. que, apesar da gente não ter pago aquela diária de manhã, se não me engano, ele deu café da manhã para a gente, deixou a É gente mesmo. entrar no quarto cedo, a gente chegou e capotou no quarto. É, Foi bem bacana. A gente recomenda esse, acho que é Mango Tree Hostel, que chama, isso mesmo. na Em cidade Banyuwangi. de Banyuwangi, e ele organiza lá para você fazer o passeio para o vulcão Ijen, que é um Que é o. vulcão, um dos únicos no mundo, tem uma lava azul. É. E esse Bom, a gente passeio, vai você pode ter. imaginar que é muito caro, mas é um dos passeios que vale o investimento de, não sei, a gente tem pagado R$ 100, 120 Foi no baita isso. passeio. Um passeio No máximo longo. foi isso. Vai ter um episódio da gente falando só da Indonésia, que, diga-se de passagem, foi um dos nossos países preferidos. Mas A aí, Indonésia, eu até esquento aqui, só de falar Indonésia. para atiçar um pouco a curiosidade do pessoal, a gente já fala que, bom, igual a gente falou, né? Foram 20 e poucos países que a gente passou. Quem acompanha a gente no Insta já sabe, né? Acompanhou em tempo real. Estão lá os posts salvos até hoje, stories e tudo mais que a gente fez na época, no decorrer da viagem. Então sabe que a gente, por exemplo, a Indonésia foi um dos que a gente mais gostou. A gente passou 30 dias na Indonésia, a gente passou 30 dias no México, que também foi um país que a gente gostou muito. 30 dias na Turquia, que também é um país que a gente gostou bastante. Índia também, quase 30. Então, assim, acabaram sendo países marcantes, né? Que além de terem sido bons, a gente teve a sorte também de fazer um roteiro que conseguimos passar um tempo legal, né? Então, são países que a gente pode considerar que conhecemos. Exatamente. Não fica entediante, porque as cidades são diferentes, culturas diferentes, né, ao longo do país, assim, comidas diferentes, pasmem, as comidas vão mudando também. E, então, são países que a gente recomenda. Se você puder ficar um mês, pela nossa experiência, vale a pena. Um mês no México, um mês na Turquia e mais de um mês na Indonésia. É isso, galera. Bom, tá bom. Então esse é o nosso primeiro episódio. Só para deixar um gostinho de quero mais aí para vocês. A gente vai subir nosso primeiro vídeo nesse formato aqui no YouTube. Também é o nosso primeiro podcast. Então, desculpa aí a gente se a gente é muito amador. Mas a Mas a intenção... intenção é a melhor mesmo,
assim como foi desde o começo no Instagram, no YouTube, é ajudar o mochileiro, é ajudar o viajante, e é tirar aquela pessoa que acha que viajar é muito caro, que é só sonho, que você tem que ser rico para viajar. Não, você vai trabalhar, vai juntar um dinheirinho e vai economizar, vai fazer o dinheiro render. Nosso objetivo aqui é te mostrar como planejar o roteiro, como fazer o dinheiro render, como pesquisar lugares interessantes, como fugir de roubada, de cilada, evitar perrengue, é inevitável, mas como amenizar o perrengue. Então a gente vai falar sobre tudo isso e o que vocês forem pedindo para a gente falar aí, a gente vai mandar bala e falar tudo que a gente viveu, experienciou e digeriu, que é o mais importante, né? Exatamente. A gente voltou no ano passado, final do ano passado, e agora já passaram uns 3 meses, a gente já conseguiu digerir bastante e passar as informações com mais clareza, menos afobação. Porque também, além das dicas, a gente também quer compartilhar bastante episódios, né, que a gente viveu e, enfim, tem umas coisas que vocês vão dar muita risada, tem coisas que vocês vão pensar que a gente é louco, e tem coisa que vocês vão viajar junto com a gente, reviajar, revisitar com a gente mesmo. Então é isso, pessoal. Valeu. Brothers pelo Mundo, já sigam lá no Instagram e no YouTube, se vocês são de vídeo, YouTube, se vocês são mais de post, Instagram. O TikTok nosso é só de curiosidade, coisa que a gente achou bem interessante fora do Brasil. E agora o podcast, para a gente abrir o coração aí e levar um pouco de conhecimento e um pouco de descontração aí para o dia a dia. Tá joia? Exatamente. Obrigado, hein, pessoal? Beijão, Valeu. até a próxima. Valeu, galera.